De volta ao Redação Novo Tempo, pela sua rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Alguns abraços para um pessoal que sempre acompanha a gente e comenta aqui o programa, principalmente nas redes sociais. Gleonice Soares, o José Oliver, Enia Cristine, Lana Inácio e o Luciano Borges. Um abraço para vocês e muito obrigado pela companhia de sempre. Essa semana, o dólar atingiu o seu maior valor em mais de 12 anos. Esse aumento tem sido constante. Em março desse ano, a moeda norte-americana cruzou a barreira dos R$3, algo que não acontecia desde agosto de 2004. Apesar dessa alta do dólar beneficiar a indústria nacional, aumentando a competitividade dos produtos brasileiros no exterior, essa desvalorização do real pode acabar pesando um pouco no bolso dos consumidores. E aí a nossa discussão aqui é sobre esse aumento gigante do dólar nos últimos momentos. A gente abre uma página de um site de notícias e está lá, né? Dólar a tanto, e a gente já assusta, cada vez o dólar mais alto. Por que esse aumento do dólar? Por que o real tem sido desvalorizado em relação ao dólar? Por que está tão caro comprar dólar para quem ganha em real? Quem vai querer começar fazendo essa explicação tão complexa? Eu vou deixar a Suzane, que antes da gente começar o programa, falou assim, gente, eu tô sabendo tanto disso. Eu poderia dar uma aula sobre isso. Ela falou? Falou. Eu perdi essa parte. Mas você não vai perder a aula dela. Não, eu vou prestar atenção. Fala, professora. Eu não vou dar aula nenhuma, quero falar pro pessoal de casa que tem um velho ditado que diz que o que acontece em Vegas morre em Vegas. E eu acho, viu, Leite, o que acontece nos bastidores... Fica nos bastidores, viu? Não, a gente traz pra Leite, frente das seguinte, câmeras. a gente, quando você estava de férias, estava dizendo que como a gente sentia falta de você ser o primeiro a começar respondendo as perguntas. Eu acho então que nada faça mais uso justo. desse momento. Até porque o Leite agora se juntaram contra você. Como é que é? Pera aí, eu tô confuso. Vocês querem que eu comece a falar sobre isso? Exatamente. Eu acho que quem tem mais dólar deve começar a falar. Então é o Leite Então, eu não mesmo. sei, eu tenho certeza que não sou eu. Não, ele tem dólares, ele acabou de voltar. São muitos os fatores que definem a alta do dólar frente ao real. Mas, basicamente, a gente pode usar a explicação simplória, até para facilitar o entendimento de todo mundo que está acompanhando a gente. É o seguinte, quanto maior é a procura por uma moeda e menos disponível ela está no mercado, mais caro se torna o valor dessa moeda. É o mesmo princípio da lei de mercado, né? Oferta e demanda. Se todo mundo está procurando tomate, aumenta o preço do tomate. Exatamente. Então, está todo mundo procurando dólar nesse momento. Agora, tem a outra pergunta. Por que, então, tem poucos dólares à disposição? Uma das razões é devido à nossa... O que foi que você olhou? Foi impressionante. Ela começou tão com ímpeto. Também não vou falar. Vou deixar Fala, a gente quer ouvir, não, de verdade. Não, uma das razões que eu achei interessante, que eu também me questionei essa mesma pergunta, né? Fiz essa mesma pergunta. Porque eu não entendia como que a nossa crise política aqui no nosso país, a nossa instabilidade econômica, afeta a alta do dólar. Essa foi a grande pergunta que eu fiz ao estudar o material, porque uma coisa é a nossa crise, outra coisa é a moeda estar valorizando, mas como assim? Qual é a relação? Pelo menos uma delas, que eu acho que eu entendi muito bem, é que como a gente está instável economicamente, nós temos a nossa crise política, que é super evidente, retrai os investidores. E quando os investidores, eles somem, eles levam os dólares com eles. Então, eles deixam de... Aí é onde o dólar some, como o Leite disse. Porque existe uma avaliação que eles fazem sobre a estabilidade ou instabilidade do país. E nessa, o Brasil está instável. E aí é quando eles realmente se retraem e fogem com os dólares, né? Agora, sabe uma coisa que eu acho muito interessante nesse processo todo? É assim, sempre me faz pensar, porque, querendo ou não, é muito flutuante, né, o câmbio do dólar. Isso vai acontecer agora, vai acontecer daqui a alguns anos e vai continuar acontecendo. Só que a gente, é uma ideia interessante de se pensar, a gente não deveria depender como economia para estar estável ou não, ou para que o brasileiro pudesse estar consumindo ou não, ou para estar feliz ou não, não deveria depender tanto dessa flutuação do dólar. É lógico, isso é ligado à nação mais poderosa do mundo, e isso significa muita coisa. Mas uma maneira da gente não depender tanto disso é a gente ter uma indústria forte, a gente ter uma maneira de o brasileiro poder consumir ou poder produzir aqui dentro de maneira a não depender tanto dessa variação do dólar para poder estar com uma vida estável.
Então, obviamente, o dólar sempre vai estar flutuando enquanto os Estados Unidos for a nação poderosa que é, enquanto a moeda de troca entre vários países for o dólar, obviamente. Mas acho que uma maneira da gente não se desesperar tanto ou não estar tão preocupado de maneira negativa seria o fortalecimento da indústria nacional. Só que daí isso você precisa de estabilidade, você precisa de facilidades para que o brasileiro, as indústrias nacionais possam produzir, enfim, uma série de coisas. Professor. É uma coisa bastante complexa, né? Na verdade, foram apresentadas razões aqui, também todas elas pertinentes. Agora, a gente não pode deixar de considerar que a economia brasileira, como de todos os países que participam do comércio internacional, é uma economia indexada. Então, quando acontece qualquer coisa, né, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, né? Afeta inevitavelmente. E o dólar, professor, desculpa te cortar o seu raciocínio, não, à vontade. Também tem esse processo, os fatores externos, né? Com o fortalecimento dos Estados Unidos e a crise na Europa, afeta a gente também, Neste momento, o Banco Central Americano, que é o Fed, ele está projetando aumentar a taxa de juros. Ora, se você tem dólares para investir, né, e ele está investido no Brasil, que vive uma crise política aguda, o que você vai fazer? Você vai tirar daqui e investir lá nos Estados Unidos, que é uma economia mais sólida, que vive um ambiente político muito mais estável, né, e com isso, com essa saída de dólares, escasseia a moeda e, portanto, se torna mais cara. Quer dizer, esse é um dos fatores, né? Tem outros fatores. Por exemplo, a China ela reduziu consideravelmente as compras dela pelo mundo, né? Então, a circulação de dólares também diminuiu, né? Movido por essa retração da China, que resolveu investir mais internamente, né? No consumo interno. Então, vai um conjunto de fatores e que parece que, por uma coincidência infeliz, né, ocorre agora coincidindo com uma crise aguda, uma crise política, institucional grave, e aí o dólar tende mesmo a subir. Quando você falou dos Estados Unidos aí, todo mundo ao mesmo tempo. Como aumentou a taxa de juros, para quem está investindo, lá ele vai ganhar mais, certo? É mais interessante lá. Eles investem em economias mais instáveis, como a brasileira, na medida em que essa economia é capaz de pagar juros elevados, mais altos do que lá. Até porque, recentemente, a taxa de juros lá estava muito baixa. Né? Na medida em que lá se torna um mercado mais interessante para investimento, ele tira daqui, ele seca daqui para investir lá. A gente começa a esbarrar numa questão que é muito interessante e foi realmente a razão que a gente trouxe esse assunto para ser debatido aqui. Às vezes, a população pode olhar lá, como eu disse, no site de notícia, todo dia o dólar subindo e pensar, eu não estou indo para os Estados Unidos, eu não vou comprar dólar, eu não tenho dólar para vender, então isso não está me afetando. Mas ele compra pãozinho, né? Compra pãozinho na padaria. Pão francês, que eu acho que todo mundo, né, em casa consome. Eu não, só pão integral. Mas você... Falou, Mr. Saúde. Ei, mas você usa a farinha de trigo também, né? E a maior parte mas da o pão integral também está no rolo, não é só o pão da padaria. E a maior parte da nossa farinha de trigo é toda importada. E isso afeta os biscoitos e etc. Tudo que vem do trigo, né? Eu acho que esse é um ponto interessante para o pessoal que está em casa. Geralmente fica pensando nisso, né? A gente fala de macroeconomia, ou seja, aquela economia que às vezes está um pouco distante da realidade do cidadão, mas isso afeta de maneira direta, como é o caso, por exemplo, do pãozinho, etc. Mas ela pode afetar, inclusive, de maneira indireta, né? Porque, por exemplo, se você para pensar, é uma série de fatores, mas se há um aumento do dólar, a compra de produtos importados supostamente começa a diminuir, porque eles começam a ficar mais caros, são comprados em dólar, o dólar está muito alto, o valor desses preços começam a aumentar. E o nosso produto? Começa a aumentar. Só que, supostamente, isso deveria fortalecer a possibilidade do brasileiro começar a comprar mais produto nacional, né? Só que a gente tem uma situação agora no Brasil que é um pouco ruim. Um pouco ruim não, bastante ruim, porque a inflação está aumentando. Então, você tem um aumento dos preços, inclusive dos produtos nacionais. Só que aí você tem um aumento do preço do produto nacional, um aumento do produto internacional. E onde é que está barato aí, Moura? Não, e outra agora, coisa... essa semana, no Jornal do Novo Tempo, a gente recebeu a Suad Nasser, especialista em assuntos internacionais, e ela deu um vislumbre que eu achei muito interessante, porque a respeito da alta do dólar e como isso influencia o nosso país, mas ela disse, é uma chance que, se for bem aproveitada pelo nosso governo, pode acender uma centelha de esperança no meio do caos. A esperança de que, olha,
a crise está ruim, o dólar está alto, a gente está com dificuldade de importação, tem esse problema que a China está diminuindo as compras, inclusive de materiais nossos, as commodities que a gente envia para lá. Então, qual que é a saída? A saída seria fortalecer a nossa indústria, que acabou durante aí as últimas décadas se enfraquecendo muito por conta da facilidade, né, professor? A gente não precisa produzir aqui, porque a China está ali, que é uma planta industrial para o mundo inteiro. Então, tudo começou-se a ser fabricado lá e a gente traz aqui pronto. Paga-se mais caro por isso, mas tem a facilidade. Então, segundo a Suad Nasser, esse momento de crise, dessa disparada do dólar, seria uma boa opção, uma boa oportunidade para que a indústria nacional se fortaleça um pouco mais. É claro que ela citou, são vários fatores, por exemplo, o próprio perfil do empresariado brasileiro não é desse perfil aguerrido de, olha, vou meter a cara e a coragem e vamos botar o pé aí e ver acontecer. É um pouco mais cauteloso, até por conta da história recente que a gente tem na economia. Mas seria, segundo ela, uma grande chance de a gente conseguir fortalecer aqui a nossa indústria e, como o Leite falou, deixar de ser tão dependentes de uma indústria internacional. Mas será que... agora a gente está vivendo um momento também que, assim, para quem está exportando, é uma vantagem, né? Porque o mesmo produto que ele ganhava, ele está ganhando mais pelo mesmo produto por causa da alta do dólar. E aí gera um outro problema, porque eu imagino que se eu fosse uma exportadora, eu queria exportar o máximo possível para poder ter um lucro. Mas sabe qual que é o detalhe? É porque ele está exportando agora, boa parte dos produtores estão exportando agora porque está dando mais lucro. Mas tem gente para consumir esse produto aqui dentro do Brasil. E ele só não está vendendo aqui dentro do Brasil, e ele poderia... Porque lá fora está mais vantajoso. Lá fora está mais vantajoso. Basicamente é por isso. Entendi. Temos que ir para o intervalo. Daqui a pouco, a polêmica envolvendo taxistas e motoristas do aplicativo Uber entra em pauta aqui no Redação. E a gente conta com você para participar desse debate. A gente volta logo depois do intervalo. Não sai daí. Você vai quebrar o vídeo, é Uber? É Uber, tá tomando aguinha lá, ó. É Uber? É Uber, tá tomando aguinha, tem balinha.